forte é o nosso Deus. Irmãos, para estarem justamente comigo, a carta de Filemon, nós, com a graça de Deus, estudaremos ela nesta noite. Carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Antes de Hebreus. Convidar os irmãos para que nessa leitura fiquem de pé, os que puderem. Vamos fazer da mesma forma, eu vou fazer a leitura dos versículos ímpares, os irmãos, por gentileza, a leitura dos versículos pares. São 25 versículos. Carta de Paulo a Filemon. Leiamos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que é nosso para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Certo como estou da tua obediência, e eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Irmãos, oremos ao Senhor. Pai Santo, nós bendizemos ao Senhor por mais esse dia que Tu nos concedes, por toda a graça, os livramentos e bênçãos que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, meu Deus, porque desde a eternidade Tu preparaste esse dia para que nós aqui estivéssemos juntos, louvando ao Senhor, meditando na Tua palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, especialmente por Cristo Jesus, por Sua graça, por Seu sacrifício,
Obrigado, Pai, porque esse sacrifício de Cristo foi suficiente e hoje nós, perdoados, somos filhos do Senhor, meu Deus, herdeiros com Cristo das bênçãos que o Senhor assim o prometera. Pai eterno, nós pedimos ao Senhor nesta noite que, assim como Tu falaste com a Tua igreja em todos os tempos, meu Deus, que Tu, mais uma vez, nos use, Senhor, e fale aos nossos corações, que o Senhor nos console, nos exorte, nos edifique, Pai, e que tudo assim seja feito para a glória do Teu próprio nome. Eu peço isto, meu Deus, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, eu escolhi esta carta de Paulo a Filemon para fazer estudo com os irmãos nesta noite. Primeiramente, porque ela é uma carta bem curtinha, são apenas 25 versículos, e creio que nós vamos conseguir passar por toda ela, por toda essa carta. Um outro motivo também pelo qual eu escolhi essa carta é que muitas das vezes não é que nós pulamos, mas nós não dedicamos, nós não estudamos Filemon, porque aparentemente ela trata de um assunto de natureza humana. Mas nesta carta nós vamos perceber esta noite o coração do próprio apóstolo Paulo, como ele submete, ele renuncia à sua própria posição e se coloca, e coloca um escravo fugitivo como um igual a si. Nós vamos aprender com Paulo, essa ausência de vaidade em relação ao seu próprio valor como um apóstolo. Nós vamos aprender também sobre a tolerância cristã, sobre a humildade. Nós vamos verificar também o preço do discipulado, Paulo, o quanto ele se dedica e ele entrega a sua vida para a conversão e para o bem-estar de Onésimo, que é um escravo. Nós vamos verificar também a natureza do amor de Deus, como ele age, como ele transforma pecadores. Nós vamos verificar também a relação entre irmãos, especialmente após esta conversão, como todas essas coisas são alteradas, como o cristianismo impacta a nossa vida pessoalmente e impacta também toda a sociedade. E especialmente nós vamos verificar aqui, vamos aprender sobre o perdão de pecados, sobre perdoar uns aos outros. E eu vou pedir aos irmãos que tentar ser o mais sucinto possível, e no final, aquilo que porventura os irmãos acharem que eu deixei passar, os irmãos comentem, por favor, para que junto nós possamos aprender o máximo possível, extrair o máximo de ensino possível desse texto. A princípio, comentar com os irmãos como nós vamos, pela graça de Deus, proceder nessa noite. Fazer uma breve introdução do contexto e da realidade ali daquela época, e o objetivo imediato de Paulo. E depois nós vamos passar versículo a versículo, extraindo alguns ensinamentos que eu diria secundários, porque eles não estão relacionados ao pedido principal de Paulo. E nós vamos também, como eu já acabei de mencionar, extrair também esses pedidos principais, esses ensinamentos principais sobre perdão, sobre tolerância, sobre o amor. E então, prossigamos, irmãos. Vou iniciar lendo os 3 primeiros versículos, que é a saudação de Paulo a Filemon e também a alguns outros irmãos. Antes, porém, eu vou fazer essa introdução, irmãos. Esta carta de Filemon, ela foi escrita por Paulo em sua prisão em Roma, e pelo menos essa carta e mais outras 3, Efésios, Filipenses e Colossenses, foram escritas nesse mesmo período de tempo. E Paulo, ele preso em Roma, ele entra em contato, ele tem contato com Onésimo, um escravo fugitivo. E nós não sabemos se Onésimo fora preso também nessa prisão com Paulo, ou se por algum outro motivo eles tiveram esse contato. O fato é que eles tiveram esse contato e Paulo prega para ele e ele se converte ao Evangelho. E após essa conversão, ele serve Paulo durante um tempo ali na prisão.
E nós verificamos isso até em Colossenses 4:9, quando Paulo fala que Onésimo era um cooperador dele ali também na prisão. E após esse período, devido a essa pendência que Onésimo tinha com o seu senhor, né, porque ele era um escravo fugitivo e muito provavelmente também um ladrão, Paulo, visando resolver essa pendência, esse problema, envia Onésimo novamente para Filemon, que era o senhor de Onésimo. Filemon, ele é um cristão muito bem sucedido e provavelmente morava na região de Colossos. Ele também muito provavelmente era um pastor ali da sua casa, né, ou pelo menos um líder da igreja que provavelmente se reunia na sua casa. E Filemon, nós precisamos observar também que ele era um filho na fé de Paulo, assim como o próprio Onésimo. Então, Paulo, a fim de resolver essa situação, essa pendência que havia entre os dois, envia Onésimo a Filemon, o seu senhor, e envia também esse bilhete que nós acabamos de ler, nessa carta, expressando ali o que ele ansiava, o que ele desejava, a forma como ele desejava que Filemon tratasse ou recebesse Onésimo. Então essa é uma introdução, né, um contexto histórico ali e uma pequena explicação também sobre os envolvidos em toda essa história. E farei agora, irmão, a leitura dos 3 primeiros versículos, que é a saudação de Paulo. Paulo saudando Filemon e alguns outros irmãos. Paulo, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Logo nesse início, nós podemos observar que Paulo, ele se denomina um prisioneiro de Cristo. Nós, quando lemos outras cartas, percebemos que Paulo, às vezes, ele fala, se coloca como um apóstolo, né? Um apóstolo de Cristo. Contudo, nessa carta, ele se denomina, né, prisioneiro de Cristo. Isso por pelo menos 2 motivos. Primeiramente, porque ele se orgulha, como vemos em muitas outras cartas, dessas cadeias que ele leva, porque elas o fazem coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então ele tem grande orgulho disso. E um outro motivo é que parece que o fato dele estar preso traz o maior peso ao pedido que ele vai fazer a Filemon. O fato dele estar ali sofrendo nessa situação, todas essas limitações. Então, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Ao amado Filemon, aqui ele demonstra todo o carinho e consideração que ele tinha por Filemon, e também chama de nosso colaborador. Daí que nós, muitas das vezes, entendemos que ele pudesse ser um pastor ali daquela igreja, que se reunia em sua casa. Versículo 2, e Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Alguns entendem que Áfia era a esposa de Filemon e que Arquipo era o seu filho. Nós não podemos ter certeza dessas informações, mas o que nós sabemos com mais clareza era que Arquipo era um companheiro de lutas de Paulo. E, inclusive, Paulo menciona ele em Filipenses, em Colossenses 4:17. Todos nós, né? Porque nós subentendemos que ele fosse um companheiro, um pastor juntamente com Paulo, né? Todos nós somos companheiros de luta uns dos outros, né? Nós lutamos pela causa do Evangelho. Porém, Paulo, quando ele se refere de uma forma especial a Arquipo, desta maneira, ele parece se referir ao fato de que os pastores, de um modo especial, eles sofrem mais e eles lutam mais pela defesa do Evangelho do que os demais irmãos. E nós podemos verificar também como eles são duramente atacados, né, mais atacados pelos nossos inimigos. Então é bem provável que Arquipo fosse também um pastor desta igreja que se reunia ali em Colossos. E a igreja que está em tua casa. E daí também nós entendemos, né, no versículo 2, final do versículo 2, que a igreja do Senhor naquela região se reunia na casa de Filemon. O versículo 3, a graça e a paz
Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, como de costume, né, ele usa essa saudação que nós também a usamos, e ele então deseja, né, que a graça do Senhor esteja com o próprio Filemão e com todas aquelas pessoas ali a quem se dirigia, e que produzisse o seu fruto, né, o fruto de paz. Então, irmãos, essa é a introdução, né, a saudação de Paulo a todas aquelas pessoas ali, e agora ele vai passar a se dirigir mais diretamente a Filemão, como que introduzindo dos versículos 4 ao versículo 7, o pedido que ele fará do versículo 8 em diante. No versículo 4, ele fala assim, vou ler do versículo 4 ao 6. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente de teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo. Ele fala que sempre ora, no versículo 4, sempre ora por Filemão. E quando ele ora por Filemão, ele deixa bem claro aqui que ele primeiramente faz orações de gratidão ao Senhor. No versículo 5 ele vai explicar por que ele agradece a Deus pela vida de Filemão. No entanto, vale nós pensarmos e refletirmos um pouco sobre essa gratidão dele a Deus por ocasião da vida de Filemão, porque muitas das vezes nós oramos por algumas pessoas que, na verdade, só nos causam tristeza e angústia, né? Nós sempre suplicando, pedindo por essas pessoas que, às vezes, não têm cooperado, não têm trabalhado em favor do Evangelho, às vezes têm, de alguma forma, até sido obstáculos. Porém, Filemão não era um desses casos. Filemão, ele tinha um bom testemunho da igreja do Senhor. E ainda neste versículo, Paulo menciona que sempre ora por Filemão. E com isso nós podemos entender que mesmo os irmãos mais piedosos, eles são carentes de nossa oração. Nós verificaremos em breve que Filemão era um homem piedoso, que ele tinha fé no Senhor Jesus Cristo, um irmão cheio de amor. Ainda assim, Paulo orava por ele. Quanto mais nós precisamos orar uns pelos outros e somos carentes de oração uns dos outros. Então ele passa no versículo 5, estando ciente do teu amor e da fé que tens com o Senhor Jesus e todos os santos. Nesse versículo 5 ele explica o porquê que ele agradece a Deus. Por que Paulo se alegra então com a vida de Filemão? Ele se alegra porque ele tomou ciência de que Filemão, ele tinha amor e fé. Fé para com o Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Que nós desejemos, irmãos, esse testemunho também uns dos outros, né? Que os irmãos possam dar esse testemunho a nosso respeito. Porque, de fato, Jesus Cristo, a nossa fé nele, e é somente por meio dele que nós recebemos todas as bênçãos. Por meio dele que nós conhecemos o Pai e recebemos todas as bênçãos que Deus nos concede. E quando ele diz que o amor de Filemão era para com todos os santos, ele não exclui todas as outras pessoas, né? Porque nós devemos amar todas as pessoas, porque elas contêm a imagem de Deus, são nossos irmãos na carne, e por isso nós as amamos. Porém, ele aqui menciona de uma forma especial, né, todos os santos, o amor a todos os santos no final do versículo, porque os santos devem ocupar um lugar especial no nosso coração. Nós devemos amá-los de uma maneira distinta, elevada, acima dos demais. Então, Paulo prossegue também no versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Então, no versículo 4, ele disse, eu oro por você, e sempre que eu oro por você, eu agradeço a Deus por sua vida, porque nós percebemos o amor que você tem pelos santos e a fé que você tem por Jesus Cristo. E, além disso, eu faço um pedido, e o pedido é que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Esse versículo, ele
ele é um pouco confuso e, para entendê-lo um pouco melhor, nós precisamos entender que comunhão da tua fé significa a comunicação da fé. Ou seja, Paulo ora para que a comunicação da fé de Filemon se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo ora para que esta fé que Filemon tem, ela seja demonstrada ao mundo por meio de quê? Por meio de boas obras. E assim as pessoas e toda a sociedade que nos observarem, elas vão perceber essa fé que nós temos por meio dessas boas obras. Então, é por isso que esse é o pedido que Paulo faz a Deus em favor da vida de Filemon. E, de fato, todo bem que há em nossas vidas, ele vem de Jesus Cristo. E, ao praticá-lo, nós apontamos para Cristo. Nós podemos também, para entender um pouco melhor ainda esse texto, fazer a leitura do versículo 5, do versículo 4 e depois do versículo 6. Ficaria da seguinte forma: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, para que a comunicação da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. E ainda nessa parte que Paulo ele se dirige diretamente a Filemon, fazendo uma introdução do que posteriormente será o seu pedido, nós temos também o versículo 7, que é: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aqui nós percebemos que Paulo ele se alegra com a ajuda que Filemon presta aos demais santos, aos demais cristãos. E nós lembramos, inclusive, do texto de Romanos, capítulo 12, versículo 15, que é: alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Em resumo, até o momento, Paulo ele saúda a Filemon e a Arquipo, a Áfia, a igreja. Em seguida, ele fala de Filemon, que sempre lembra dele, que ora por ele, e que Filemon lhe causa muita alegria e satisfação, que Filemon ele traz conforto ao coração de Paulo e alegria, e assim também aos demais santos, por causa do amor que Filemon tem pelo Evangelho, o amor que Filemon tem pelas pessoas. E assim ele introduz o pedido que ele vai fazer. É importante nós termos em mente essa introdução aqui que Paulo faz a esse pedido, porque posteriormente, ao lermos a carta, nós vamos fazer referências a esse pedido, a essa introdução, e vamos entender até um pouco melhor por que Paulo usa esses termos, escolhe essas palavras. Então, do versículo 9 em diante, meus irmãos, do versículo 8, perdão, nós vamos verificar que Paulo, ele inicia então o seu pedido. Ele até o momento apenas introduziu, agora ele vai iniciar o seu pedido, e nós vamos verificar que ele não simplesmente faz o pedido, mas ele argumenta em favor disso que ele solicita, e há até mesmo uma progressão nessa argumentação de Paulo. E ele começa da seguinte maneira: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Nós verificamos logo no início desses versículos que Paulo fala que ele poderia dar uma ordem a Filemon, porém ele prefere recorrer ao amor. E que amor é esse? É o amor que ele inclusive já verificou em Filemon, no versículo 7, ele se alegra pelo amor que Filemon tem. Ele fala: olha, em nome desse amor que eu vou pedir, nós podemos entender também, em nome do amor de Cristo, ou em nome do próprio Deus. Então Paulo, ele poderia dar uma ordem a Filemon, ele porém prefere não dar essa ordem, e ele faz um pedido a Filemon em nome desse amor. Mais uma vez aqui nós observamos que ele não se coloca como um apóstolo. Vejamos lá no versículo 9, ele se coloca como um prisioneiro de Cristo, se coloca também como um velho,
Tudo isso, né, com o objetivo de dar mais peso a essa solicitação em favor de Onésimo. Afinal, né, nós somos mais tendenciosos a atender a uma solicitação de uma pessoa que está em uma situação de maior debilidade, de maior carência. Além disso, nós observamos no versículo 9 ainda, né, que Paulo, olha só o que ele diz: ainda que sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Nós verificamos então que essa autoridade que Paulo tem para ordenar a Filemon, por mais que ele não a use, essa autoridade ela vem do próprio Cristo. Em Cristo ele poderia ordenar, apesar que ele prefere não ordenar. Disso nós entendemos também, irmãos, que a autoridade que os nossos líderes, nossos pastores, nossos presbíteros, diáconos, que eles têm, é uma autoridade também concedida por Cristo. E por isso nós devemos, né, sujeitar, porque eles representam a Cristo. Porém, é interessante nós observarmos também que ainda nesse versículo 9, ele diz: ainda que sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. O que é que os irmãos, né, os nossos líderes, ou o próprio apóstolo Paulo, ele pode ordenar? Ele pode ordenar qualquer coisa? Ele pode ordenar alguma coisa da cabeça dele? Não, ele pode ordenar somente o que convém. Daí nós verificamos um limite para a autoridade, tanto dos nossos líderes, né, como do próprio apóstolo Paulo. O que eles podem ordenar? Aquilo que a conveniência diz, aquilo que convém, aquilo que de fato é um dever do cristão, aquilo que nós encontramos respaldo nas Escrituras para ordenar. Isso é muito importante, né, para nós verificarmos que, não necessariamente, a autoridade ela pode mandar o que quiser, né? Isso é tanto válido para as autoridades eclesiásticas aqui da nossa igreja, como também as autoridades do mundo afora aí. Essas autoridades são limitadas, elas podem ordenar o que convém, aquilo que a Bíblia permite que elas ordenem. No versículo 10, ele diz o seguinte: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele inicia esse versículo, né, com um sim. Esse sim eu entendo como um pedido de uma súplica, né? Nós vamos verificar ele também no versículo 20, posteriormente, né? Paulo também inicia o versículo 20 com um sim. E então ele inicia: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Ele suplica em favor do filho Onésimo. E nós vamos verificar aqui que ele chama Onésimo, que, como os irmãos lembram, como eu comentei, era um escravo que já então ali uma parte inferior da sociedade, né, sem direitos, uma pessoa extremamente mal vista. Porém, Onésimo era ainda pior, né, porque Onésimo, além de escravo, ele era fugitivo e, como nós verificaremos posteriormente, provavelmente um ladrão. Então, Paulo, ele trata esse Onésimo como seu filho. Ele fala assim: olha, eu solicito-te em favor do meu filho Onésimo. E por ser filho, né, Paulo também não poderia deixar de clamar por Onésimo, por ele ser um filho de Paulo, um filho espiritual de Paulo. E por que será que Paulo usa esse termo, né, um filho? Isso, e ele ainda diz, né, que gerei entre algemas. Né? Por que Paulo pode usar esses termos? Nós sabemos que é Deus que salva, que regenera, que transforma a vida de um pecador. Porém, Paulo ele usa, e nós talvez possamos usar também em algum momento esses termos, né, pai ou filho na fé, porque a nova vida ela vem por meio da fé. E se a fé ela vem pelo ouvir, aquele que prega a palavra, ele lança a semente da fé, ele lança a semente da vida eterna. E por isso ele pode ser considerado um pai, porque ele é esse que lança esta semente. E dizer que Onésimo foi gerado por Paulo significa, portanto, dizer que Deus age e opera por meio dos homens. E não que Paulo, de fato, né, obviamente, gerou a Onésimo. E mais uma vez, como nós já verificamos duas outras vezes, no versículo 1, Paulo fala que é um prisioneiro de Cristo. No versículo 9, nós verificamos que Paulo fala que é um prisioneiro de Cristo. Aqui ele menciona as algemas. Ele fala que Onésimo foi gerado em algemas. E
nós entendemos que sempre que ele se refere à prisão, algemas, ele quer colocar um peso maior, né? Ele quer dar peso à sua palavra ali, à sua solicitação. Afinal, Onésimo, ele não foi gerado, ele não se converteu em um contexto favorável. Muito pelo contrário, né? Paulo enfrentava uma série de oposições e limitações na cadeia. Então ele diz, olha, eu gerei esse meu filho em prisões, em algemas, né? Como o Filemon, ele desprezaria ou ele desconsideraria toda essa dificuldade, né, que Paulo teve e oprimiria a Onésimo, ou então diriam não, né? Então tudo isso serve para reforçar essa solicitação de Paulo com relação a Onésimo. No versículo 11, ele diz o seguinte: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Onésimo, quando estava ainda com Filemon, ele poderia ser considerado um servo inútil, porque ele não era um servo confiável. Imagina você ter um servo na sua casa, não um empregado, porém, ele é de má índole, você não pode delegar uma função ali de maior responsabilidade para ele. Nesse sentido, e como o Onésimo comprovou posteriormente, né, ele rouba e foge, nesse sentido ele era um servo inútil. Agora, Paulo fala, né, atualmente, porém, ele é útil. E ele não é útil só a ti, mas ele é útil a mim também. Ele é útil a Paulo e ao reino de Deus, porque cada cristão é útil. Nenhum cristão é inútil. Mesmo Onésimo sendo um escravo ainda, né, um ex-ladrão, um ex-fugitivo, agora em Cristo ele é útil. Ele tem, né, esse valor porque nós somos um corpo. Então, um é a mão, outro exerce outra função, né, diferentes funções, diferentes dons, mas todos são úteis e todos cooperam para o bem uns dos outros. Então, nesse sentido, ele é útil a Paulo. Ele é útil também a Filemon, né, como nós verificaremos, porque ele agora é um servo confiável, ele dá um bom testemunho, ele trabalha com diligência, com afinco, né? Porque nós cristãos somos ou devemos ser assim, leais aos nossos servos. E ele é útil a Paulo também de uma forma especial, né, como nós podemos verificar em Colossenses, porque ele serviu a Paulo nas suas cadeias ali, ele ajudou, ele cooperou com Paulo enquanto ele estava preso. Agora, versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Aí, verificando, né, irmão, nós podemos verificar que Paulo, ele faz essa solicitação por Onésimo, ele faz algumas argumentações, fala que foi gerado com dificuldade, e ele fala que ele era inútil, que agora ele é útil, tudo são argumentos, e ele agora fala um argumento assim, que tem um peso distinto, né? Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Caso Filemon ainda resistisse, né, e porventura pensasse em punir Onésimo de alguma forma, Paulo fala, olha, se você maltratar Onésimo, é como se você estivesse maltratando o meu próprio coração. Você me trataria com crueldade. E aqui nós vemos, mais uma vez, essa demonstração de amor, do amor de Paulo para com esse seu discípulo, para com esse novo convertido. Paulo, ele o chama, né, de seu amado. Ele não mede esforço, ele até mesmo se arrisca, né, de alguma forma, se indispor com Filemon a favor dessa pessoa, né? Tudo isso, como nós também verificaremos muitas outras vezes ao longo dessa carta, demonstra esse amor, essa consideração de Paulo e como ele está disposto a se sacrificar para que Filemon seja bem recebido, para que Onésimo seja bem recebido por Filemon. No versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo, ele envia Onésimo para Filemon, mesmo sendo ele extremamente útil. E ao afirmar isso, né, de algum modo, ele quer dizer para Filemon que estava enviando alguém que ele sentiria falta. Olha, eu estou te enviando Filemon, mas ele me era útil aqui. E com isso, Paulo também quer colocar peso nessa solicitação. Olha só, eu tive esse carinho, essa consideração, fui atencioso porque você é o proprietário dele, mas ele me era útil aqui.
eu vou te enviar ele, você vai maltratá-lo? Então, tudo isso é a argumentação de Paulo, né, a fim de que Onésimo fosse recebido com alegria, com satisfação e não fosse maltratado. E Paulo também, né, fala aqui que se Onésimo fosse retido, ele poderia considerar que seria uma forma de Filemão servir e que estaria tudo bem. Porém, mesmo assim, ele enviava Onésimo de volta. Nós entendemos também que aqui Paulo dá testemunho da transformação que ocorrera na vida de Onésimo. Porque Onésimo não simplesmente se convertera, né, como ele passou a ser útil a Paulo, ele passou a ser útil ao reino de Deus, ao Evangelho. Então, Paulo estava consciente, né, ele tinha certeza dessa transformação que Deus operara ali em Onésimo, e ele o enviava de volta, com a certeza de que agora Onésimo era um homem diferente, que serviria a Filemão de uma forma diferente. E de igual forma que nós verificamos também, né, Paulo mencionando outra vez as suas algemas. E mais especificamente no versículo 14, Paulo fala que ele não reteve a Onésimo para que a boa ação de Filemão, né, caso Filemão porventura quisesse reenviar Onésimo para continuar a servindo a Paulo, para que ele fizesse isso de boa vontade. Até porque nós aprendemos isso em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 também. Deus ama a quem dá com alegria. Essa é uma regra geral, meus irmãos, que os únicos sacrifícios que agradam ao Senhor são aqueles oferecidos espontaneamente. Então, Paulo ele não força essa boa vontade de Onésimo, mas ele deixa claro, de Filemão, mas ele deixa claro também que Onésimo lhe era útil. Se porventura Filemão quisesse o reenviar, seria uma bênção para Paulo. E nós podemos, né, uma aplicação mais imediata, né, uma daquelas aplicações secundárias desse texto, nós podemos entender também que, assim, né, como Filemão poderia enviar Onésimo para, de alguma forma, servir a Paulo na prisão, nós também devemos servir os nossos irmãos que, de alguma forma, sofrem perseguições. Afinal, esses irmãos, eles são representantes da igreja do Senhor. Nós não devemos deixá-los sozinhos, antes nós devemos ser coparticipantes desses sofrimentos com eles. É um dever nosso, uma obrigação nossa, avançar o reino, levar o evangelho e, de alguma forma, cooperar com esses irmãos que sofrem também. Versículo 15 e versículo 16, Paulo diz o seguinte: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Neste versículo, a fim de amenizar a ira de Filemão, né, no versículo 15 especialmente, Paulo demonstra que esta fuga de Onésimo, ela resultou em algo excelente. Nós lembramos de uma outra situação, né, ela resultou na conversão de Onésimo. Nós lembramos de outra situação na Bíblia em que isso ocorreu também, que é José. Ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, traído pelos seus irmãos, mas depois José faz uma avaliação de tudo aquilo e ele fala: olha, Deus que me enviou para cá e foi para salvar vocês. Então, de igual forma, Paulo ele faz isso aqui também, né? Ele olha para essa situação: olha, Onésimo fugiu, ele te roubou, mas pense por outro lado, tudo isso cooperou para a salvação dele. Que bênção, que graça, né, de Deus. E nós podemos ver aqui os modos, né, os meios como Deus opera. E nós podemos, né, verificar que o resultado, nesse caso e em muitos outros casos na nossa vida, pode ser considerado como um remédio para muitos males. Que, de igual modo, irmãos, às vezes, quando nós, de alguma forma, fomos ofendidos, né, ou se já fomos, ou quem sabe ainda seremos, que nós pensemos nessa soberania de Deus, em como Ele permite ou ordena que essas coisas aconteçam, com um fim, visando um fim maior, visando a glória do Seu nome, que nós então descansemos nisso, que nós não fiquemos aflitos por essa situação,
que é o que Paulo argumenta aqui, olha, isto cooperou para um bem maior. Deus, ele não só predestina a pessoa, ele predestina todas as coisas, né? Cada detalhe, os meios, cenários, as circunstâncias, ele está no controle de tudo. Então, cada fato, né, cada detalhe da vida de Onésimo e de Filemon, todo problema que eles tiveram, foi destinado, né, foi ordenado por Deus para que culminasse nisso, na conversão de Onésimo. E como nós mencionamos já posteriormente, se antes Onésimo possuía má índole, não era confiável e consequentemente inútil a Filemon, mesmo que nunca tivesse fugido, agora após sua rápida partida e regresso, já transformado, este seria verdadeiramente útil, e não por um curto tempo, mas para sempre. Em tudo isso nós verificamos, irmãos, que Paulo ele ressalta os benefícios dessa partida ou dessa ausência de Onésimo. E nós verificamos aqui também que Paulo ele diz partida, né? Ele não diz fuga, com o fim de amenizar a situação, de aplacar ali a ira de Filemon. E no versículo 16, ele ressalta mais um benefício da ausência temporária. Agora, além de se tornar um escravo útil, agora ele seria uma pessoa fiel, um servo diligente, Paulo ele afirma que Onésimo se tornou um irmão. É quando ele diz, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo. Paulo diz, né, que ele se tornou um irmão especial de Paulo, porque foi gerado ali na cadeia, ele serviu a Paulo. E ele acrescenta, né, o argumento de que, olha, e se ele é um irmão especial para mim, ô Filemon, muito mais para você, que tenha um vínculo na carne com ele, né, que tenha esse contrato, né, um certo contrato com ele, e que ele pertence à sua família. Então, ele é muito mais irmão de você até mesmo do que de mim, né? Ele tem esse vínculo na carne e ele tem esse vínculo agora em Cristo, né? Ele faz parte da família do Senhor, da família de Deus. E, mais uma vez, nós percebemos o amor e a humildade de Paulo, que coloca um escravo indigno, né? Um escravo ladrão, fugitivo, como o seu irmão caríssimo. Mas nós também não poderíamos considerar de uma outra forma, porque se Onésimo agora convertido, ele é adotado por Deus, ele é incluído por Deus em sua família, muito mais nós devemos adotá-lo como o nosso irmão e esquecer, né, todo aquele seu passado e a sua vida de pecados ali. Nós podemos observar ainda, irmãos, né, como eu já disse um pouquinho, como são maravilhosos os caminhos de Deus e como Ele salva os seus filhos. Filemon era um homem piedoso, como nós já verificamos, e Onésimo era um escravo seu. De certa forma, Onésimo não sendo cristão, mas ele estava próximo à palavra de Deus, ele estava próximo à família de Filemon, e talvez de alguma forma ele até mesmo ouvia essa palavra da verdade. Contudo, ele trai essa família, ele ofende essa família, ele rouba e foge. Talvez nós, com os nossos olhos humanos, observaríamos a situação e falaríamos, ele está perdido, acabou para ele, porque o que vai restar para ele agora é continuar essa vida roubando, fugindo, e ele se distanciou completamente, né, da possibilidade de salvação. Porém, nós observamos que, como Deus age soberanamente, ele pega Onésimo e leva-o diretamente a Paulo. E ali ele ouve a mensagem do Evangelho e se converte, né? Em tudo isso nós verificamos a forma maravilhosa como Deus age. E como Deus produz algo muito mais maravilhoso do que nós podíamos imaginar. Nós imaginaríamos que Filemon pregaria para Onésimo e ele se converteria. Mas agora que Filemon foge, Paulo prega, ele se converte, ele volta, nós verificamos que isso é ainda mais maravilhoso. Agora Filemon tem uma oportunidade de perdoar, de dar um bom testemunho para a igreja e para a sociedade. Nós verificamos, né, um contraste ainda maior na vida de Onésimo. Ele não é um escravo que se converte, ele é um escravo fugitivo, ladrão, que se converte a uma nova pessoa totalmente transformada. Isso é ainda maior. Nós verificamos também que se Filemon prega para Onésimo e ele se converte, Paulo não se alegraria com toda essa situação
E muito mais, irmãos. A igreja não seria edificada, né, com todo esse exemplo de conversão e de perdão, e nós não teríamos registrado essa passagem aqui para nós, né? Nós não teríamos se isso não tivesse acontecido. Então, em tudo isso, nós vemos a forma soberana e maravilhosa como Deus age e faz acontecer ali os seus propósitos, né? Como seus caminhos são muito mais elevados do que os nossos caminhos, certo? E então, versículo 14 e 15 e 16, agora passamos para o versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Como comentei no início, parece que Paulo ele vai progredindo em sua argumentação. Ele fala, né, que Filemon antes era útil, ele era inútil, agora é útil. Ele fala, olha, eu estou te enviando o meu próprio coração. Ele fala também, né, que podia ordenar, mas ele prefere solicitar em nome do amor. E agora parece que um nível quase que máximo, ele diz, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Assim, de alguma forma, Paulo ele transfere para Onésimo, aquele escravo fugitivo, indigno, a sua dignidade, os seus direitos. Ele se coloca completamente no lugar daquele escravo. Isso é muito estranho, né, nós pensarmos. Talvez Paulo, né, ou alguma outra pessoa diria, olha, eu preguei, você se converteu, agora vai lá e resolve seus problemas, eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas muito pelo contrário, Paulo ele se esforça de uma forma assim, absurda mesmo, para que Filemon receba muito bem a Onésimo. E Paulo, né, ele se esforça dessa maneira porque ele considera extremamente importante que o Onésimo seja bem recebido. Porque imagina ele como um novo convertido, né, ou um convertido, um crente, ele é agredido ali, ele é punido, talvez nos causasse desespero e dúvida, e também, de alguma forma, traria um mau testemunho, né, um mau testemunho ali para a igreja, para a sociedade. E nós aprendemos aqui também, irmãos, o quão nós devemos amar pecadores que se mostram quebrantados e arrependidos. Se nós oramos para que Deus os perdoe, para que eles se convertam, muito mais nós devemos tratá-los com amor e bondade quando eles chegarem aqui na nossa igreja, quando nós tivermos contato com essas pessoas. Nós aprendemos isso aqui com Paulo, que se esforça ao máximo, que se entrega basicamente a esse novo discípulo, né, a Onésimo. Versículo 18 e 19. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Deste texto aqui, irmãos, especialmente do versículo 18, é que nós inferimos que Onésimo roubou Filemon em sua fuga. Isso, além, né, de nós inferirmos esse texto, era o costume da época. Porque pensa, um escravo ele não tinha nada. Se ele estava fugindo, ele precisava de alguma forma financiar essa sua fuga. Então, era costume que o escravo roubasse do seu senhor alguma coisa e para que tivesse o sustento ali durante algum tempo, pelo menos. Uma outra coisa que nós deduzimos isso, né, e aprendemos é que Paulo, ele ciente dessas coisas, ele com receio então de que Filemon pudesse receber Onésimo, mas que tivesse reservas, né, de alguma forma, não ainda considerasse aquela dívida. Paulo ele faz questão de mencionar com o intuito então de que Filemon perdoasse-o completamente e recebesse a Onésimo com o coração aberto mesmo. Inclusive, né, no versículo 18, ele se coloca, olha, se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar. O mais provável, meus irmãos, é que Paulo, ele vivesse de doações e ele mesmo não tinha condições de pagar essa dívida de Onésimo, né? Mas nós não entendemos esse texto em um sentido literal. Nós, na verdade, entendemos que Paulo, quando ele diz que ele mesmo pagaria essa dívida de Onésimo, ele estava dizendo, né, olha, não leves em conta os danos financeiros que Onésimo tem lhe causado, a não ser que queira me considerar devedor.
E um fato que reforça, né, uma interpretação não literal desse texto é o final do versículo 18 mesmo, quando Paulo diz, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Ou seja, Paulo fala, olha, se você ainda tem alguma reserva para com Onésimo e quiser cobrá-lo, você cobra de mim então. Mas só que você me deve a sua própria vida. Eu preguei o evangelho para você, e você se converteu, então você foi salvo, você me deve a sua própria vida. Então, o que eu vou te pagar se você me deve a sua própria vida? É uma dívida muito maior. Então, isso não quer dizer, né, que Paulo pagaria ou que teria condições de pagar. É só uma forma de suplicar, olha, receba Onésimo com o coração aberto, sem reservas, perdoe-o completamente, qualquer dívida, qualquer problema que ele te causou no passado, receba-o. E nós verificamos aqui, né, irmãos, mais uma vez, o quanto Paulo ele se dispõe por essa pessoa que ele pregou o evangelho e que se converteu. Versículos de número 20. Perdão, irmãos, versículo de número 19. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Como eu comentei no versículo 10, ele inicia este também com um sim. Como que uma súplica, né? Olha, por favor, irmão, que eu receba de ti este benefício. E Paulo diz isso, né, reforçando o seguinte, olha, se você receber Onésimo, é um sinal que você coopera com o evangelho, que você está com o coração aberto e disposto a me ouvir e a fazer o bem. E uma outra coisa também, no final deste versículo, Paulo suplica que Filemon reanimasse o seu coração. E essa foi uma expressão usada no versículo 7, quando ele fala, olha, você tem reanimado os corações dos santos por causa do teu amor. Mais uma vez eu te peço, reanima, continua reanimando o meu coração, reanima o coração do povo de Deus, recebendo a Filemon. Reanima o meu próprio coração. É interessante aqui também, nós notamos que Paulo, ele diz o seu próprio coração, né? Reanima, e que nós não nos enganemos quanto a isso. Muitas das vezes nós lemos sobre Paulo, os seus sofrimentos, as suas angústias, e nós desconsideramos que ele era um homem como nós e que todos esses sofrimentos, todas as oposições que ele enfrentava, de fato, lhe causavam dor, lhe causavam algum tipo de desânimo, de tristeza, de angústia. E é bom nós pensarmos isso. Então, quando ele pede, né, para que Filemon perdoe Onésimo, ele pede isso em sinceridade, né? Ele carecia desse ânimo em seu coração, desse fortalecimento. Mas agora, o que nós podemos pensar é o seguinte, como que o perdão de Filemon a Onésimo poderia animar o coração de Paulo? Ou então, eu preferiria a pergunta da seguinte forma, né? Como um perdão não anima e abençoa as pessoas? O perdão, meus irmãos, que Paulo solicita a Filemon, né, que perdoe Onésimo, ele anima e ele fortalece primeiramente o coração daquele que é perdoado, né? Ele obviamente ele enche de alegria, fica extremamente satisfeito, né, a pessoa que é perdoada. Mas o perdão, de igual forma, ele é extremamente benéfico àquela pessoa que perdoa. Ele, de algum modo, ele se torna parecido ao próprio Cristo e um exemplo a ser seguido. A pessoa que perdoa, ela abandona todo o rancor, toda a mágoa, tudo aquilo que consome e, ao perdoar, ela satisfaz na graça e ela dá um bom testemunho, né? Então, dessa forma, por esse bom testemunho, toda a igreja ela é abençoada e nós nos alegramos tanto pela pessoa que recebe o perdão, como pela pessoa também que recebe essa graça de perdoar, né? Perdoar também é uma graça de Deus. Então, assim, por causa disso, o coração de Paulo era confortado, né? Reanimado. O perdão trazia vida a toda aquela situação, né? Se antes
nós víamos dor, nós víamos algum tipo de sofrimento. Agora o perdão ele traz alegria e ele traz comunhão. E louvado seja o Senhor, meus irmãos, que nos perdoa e que nos chama também a perdoar. Lá em Colossenses 3, capítulo 13, está escrito, né? Assim como Deus os perdoou, perdoai vós também. Então, na própria oração do Pai Nosso, né? Nós pedimos a Deus que nos perdoe como nós perdoamos aos nossos devedores. E Paulo, já caminhando para o fim desse pedido que ele faz a Filemon, que perdoe, né, que receba Onésimo, ele diz o seguinte, no versículo 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Toda a ousadia de Paulo nesse pedido, ela tinha uma confiança, né, que era que Filemon faria não só aquilo que Paulo solicitava, mas ele faria muito mais, que é também, né, a forma como Deus age para conosco. Deus nos concede muito mais daquilo que nós pedimos ou sonhamos. Deus nos dá de uma forma abundante, superabundante, né, muito mais. Que nós também, assim como Paulo esperava de Filemon, que nós façamos muito mais do que às vezes nós somos solicitados, ou aquilo que eles esperam de nós, que nós façamos mais do que o esperado. Uma observação, irmãos, já caminhando, né? Paulo basicamente ele não volta mais nesse pedido a Filemon. Então nós vamos fazer algumas observações gerais aqui antes de continuarmos avançando na carta. Nossa, já 9:05 já, vou tentar acelerar aqui, mas só para a gente fechar também a carta, tá acabando. Paulo, em nenhum momento, nem Paulo nem Onésimo, eles inocentam, né? Onésimo não se inocenta e Paulo também não inocenta Onésimo, de forma alguma. Pelo contrário, eles reconhecem o pecado e o crime de Onésimo, né? O que eles pedem é perdão. E nós podemos aprender com isso, irmãos, que se alguma pessoa, né, diz que se converteu e não se arrepende dessa vida passada, talvez essa pessoa nunca tenha se convertido verdadeiramente, porque esta aqui é a situação de Onésimo, né? Mas ele reconhecia o seu pecado e ele voltava com humildade. Paulo enviava também com humildade, né, e esse pedido de perdão. E agora, nessa nova situação de arrependimento, nós entendemos, imaginamos, né, que Onésimo serviria, como já foi dito outras vezes, com muito mais afinco, né, com muito mais dedicação. E Paulo, um outro detalhe também nesse versículo 21 ainda, ele tem certeza da obediência de Filemon. Por que ele tem certeza dessa obediência de Filemon? Porque quem ama, obedece. Nós verificamos isso no Evangelho de João, nas cartas de João, se não me engano também. Quem ama, obedece. Quem ama, segue os mandamentos, cumpre os mandamentos. O versículo 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Deixa eu ver se eu pulei o 21. Isso mesmo. Então aqui Paulo ele encerra o seu pedido, né? Ele já parte para a despedida. E ao mesmo tempo, prepara-me pousada, pois espero que as vossas orações vos serei restituído. Paulo aqui ele faz menção das orações, né, como uma forma como Deus opera nas nossas vidas. Deus às vezes nos livra, nos abençoa por causa dessas orações. É um meio pelo qual Deus escolheu para nos abençoar, para nos ajudar, para nos salvar. 23, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ele faz menção aqui de vários nomes, né, cooperando com ele. Isso nos faz lembrar que a obra do Senhor ela é sempre feita em conjunto por mais pessoas. Nem mesmo Paulo, o apóstolo, estava sozinho. Nós vemos aqui Marcos, que provavelmente foi que escreveu o Evangelho. Nós vemos aqui Lucas, que provavelmente escreveu o Evangelho, e Atos também. E eu quero destacar aqui Demas. Não sei se os irmãos lembram, mas Demas ele é considerado aqui um ajudante de Paulo, né? Porém, lá em Timóteo, se não me engano, exatamente Timóteo 4:10, Paulo diz que Demas, amando o presente século, o abandonou. E que isso, irmãos, essa reflexão, né, a respeito de Demas aqui, por mais que secundária em todo o texto, ela nos faz pensar que se nós caminhamos até hoje, né, se nós caminhamos 1 ano, 10 anos na jornada da fé, que nós não nos enganemos, que nós não enchemos nosso coração de
de orgulho, antes peçamos ao Senhor que nos ajude, que Ele nos dê a firmeza que nós carecemos para perseverarmos até o fim. Somente pela graça do Senhor nós podemos perseverar, né? Imagine, um ajudante do próprio apóstolo Paulo desviou e se afastou do Evangelho. Quanto mais nós necessitamos clamar ao Senhor por ajuda. E ele finaliza então no versículo 25, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Assim como ele mencionou no início, né? A graça e a paz, desejando isso, ele também encerra, né? Do início ao fim, nós somos completamente necessitados do Evangelho, da graça do Senhor Jesus. E só reforçando algumas reflexões a respeito de todo esse texto, o Paulo, né, ele prega, Onésimo se converte, mas Paulo não abandona Onésimo. Onésimo tem uma dificuldade, tem um problema a ser resolvido, e Paulo está com ele para resolver esse problema. Isso nos faz pensar, né, a respeito do discipulado e a respeito da evangelização, nós estarmos com os nossos irmãos nas lutas ali e nas dificuldades. Nós aprendemos aqui, né, com Filemon o perdão que nós recebemos do próprio Deus. Filemon, então, dá esse perdão também, né, se nós cremos, a Onésimo. Nós aprendemos o amor com Paulo, esse seu cuidado, essa intercessão para com Onésimo. Nós aprendemos com Onésimo também o arrependimento, esse quebrantamento. E é interessante notar também, eu acho que no contexto da nossa igreja aqui nem tanto, mas quando eu congregava na Assembleia de Deus, tinha alguns casos assim, de que às vezes as pessoas se convertiam, mas elas tinham uma vida, eram assassinas, tinham matado pessoas e problemas desse tipo. E parece que de alguma forma eles acreditavam que ao se converter eles não precisavam resolver mais isso, né? Se converteu, não preciso confessar, não, vida que segue. E nós vemos aqui que não, né? Algumas dessas pendências nós precisamos resolver. E é claro que assim como Paulo foi com Onésimo tentar resolver essas pendências, que nós também, caso ocorra, né, estejamos com os nossos irmãos, ajudando-os a solucionar esses problemas, e talvez se eles forem presos, que nós os visitemos, né? Eles não vão deixar de ser irmãos por isso. E Paulo, né, esse pedido que ele faz a Filemon para que ele perdoe Onésimo, é o que ele intercede por Onésimo, é o que ele pede a Deus por Filemon. Olha, eu peço a Deus que Deus te ajude a dar um bom testemunho na sociedade e frutificar, né? E se Filemon cumpre essa solicitação de Paulo, o que Filemon estaria fazendo é exatamente isso, frutificando, dando um bom testemunho. Então, irmãos, encerrando, né, esse estudo, essa reflexão, já até passamos um pouquinho do horário aqui, peço perdão aos irmãos, mas que nós aprendamos, né, especialmente o perdão aqui nesta carta.